E a gente fala agora de economia, de um setor que depende muito da retomada da confiança, que é o imobiliário. Um estudo obtido com exclusividade pela Globo News mostra um aumento de mais de 10% no lançamento e nas vendas de imóveis novos no primeiro semestre deste ano. A gente fala sobre esse assunto com a Priscila Yasbeck. Priscila, muito bom dia. O mercado imobiliário sofreu bastante com a crise, com uma série de razões. Primeiro, o desaquecimento econômico, mas tem questões ligadas às construtoras, à Lava Jato, etc. E agora esses números mais positivos. Dá para a gente dizer que o pior ficou para trás? Oi, Júlia, bom dia. Dá sim, dá para dizer que o pior ficou para trás, mas ainda tem um longo caminho pela frente. O setor imobiliário ele é composto por 3 pilares: mercado de trabalho, confiança do consumidor e do empresário e oferta de crédito. Na oferta de crédito ao consumidor, as coisas vão muito bem, né? Inclusive, hoje começa a oferta da nova linha de crédito da Caixa, atrelada ao IPCA. Isso deve atrair mais investidores para o mercado e ampliar a oferta de crédito. Mas o mercado de trabalho, a gente ainda tem quase 13 milhões de desempregados, 12% da população desempregada. Na sexta-feira, a gente lembra que saiu o CAGED, foram criadas 48 mil vagas, e dessas 43 mil vagas, e dessas vagas, 42% foram para o setor de construção civil, mas ainda assim, são vagas que estão substituindo as vagas que foram perdidas ao longo da crise. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E tem a confiança também do empresário e do consumidor, que andam um pouco abaladas. Elas já estão melhores do que no pior momento da crise, em 2015, mas ainda assim, ainda falta resgatar essa confiança aí com a retomada da economia que é tão esperada pelo setor de construção civil, que é importantíssimo para gerar empregos para a nossa economia. A gente vai mostrar então os dados que foram divulgados em primeira mão pela CEBIC, que é a entidade que representa a indústria de construção civil, e o que eles mostram é um aumento dos lançamentos de 15%, pouco mais de 15% no primeiro semestre, um aumento também das vendas de 12% e uma redução dos estoques de quase 9%. Só que a gente pode observar aí nesses dados que os lançamentos, apesar deles terem um crescimento percentual de 15%, ou seja, um crescimento um pouco maior do que nas vendas, que foram de 12%, em termos de volume, as vendas ainda são maiores do que os lançamentos. Isso acaba pressionando um pouco os preços. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o José Carlos Martins, que é presidente da CEBIC, a entidade que representa a indústria de construção. José Carlos, dando esse panorama aí dos números, o que a gente pode deduzir sobre o momento que vive a construção civil agora? Esses números são uma tendência, já faz aí 1 ano e meio, que uns 6, 7 trimestres, que eles têm a mesma sequência. Vendas aumentam, lançamentos aumentam, estoque diminui. Por quê? Porque as vendas acabam sendo superiores àquilo que foi lançado. Então, o que a gente tem uma tendência bem clara nisso, em torno de 10% de crescimento, é o que nós estamos tendo aí nesse mercado. A gente vai mostrar mais um dado aí divulgado pela CEBIC, que mostra o aumento dos preços e o aumento do custo do setor de construção. E o que a gente vê é que os preços aumentaram numa velocidade maior do que os custos. É um índice de base 100 e a gente vê que a partir dessa base 100, os preços chegaram ali em 116, ou seja, um aumento de 16%, e os custos aumentaram 7%. José Carlos, então a gente vê que os preços estão aumentando, o preço para o consumidor está aumentando numa velocidade maior do que os custos. Isso também mostra que o setor ele está passando por algumas complexidades ainda, quer dizer, o consumidor ele talvez esteja voltando a comprar, mas as construtoras não estão conseguindo oferecer as unidades nessa mesma velocidade, na mesma velocidade da demanda. Com isso o preço fica pressionado. Exatamente. O que nós temos hoje é que o lançamento não atende à demanda da venda. Por quê? Porque muito tem a ver com o crédito às empresas, ou seja, a fábrica não está tendo crédito suficiente para produzir os produtos que são os seus imóveis. Então a gente tem essa defasagem. Você ficando com estoque menor, pela lei da oferta e da procura, naturalmente você tende a aumentar o preço dos imóveis. Uma base, março de 2017, em valores reais, acima da inflação, cresceu em torno de 8%, o que não é bom para ninguém.
Tá certo. José Carlos Martins, muito obrigada pela entrevista. E, Júlia, ele estava falando dois dados que eu acho que é importante a gente ressaltar. Um deles é falando que o setor de construção civil ele ainda precisa ganhar 60% das vagas que perdeu durante a crise para conseguir voltar ao nível que estava antes. Está com cerca de 2 milhões de vagas, né, José Carlos? E tem que subir para 3 milhões para conseguir fechar o que tinha antes, para conseguir voltar para o patamar que tinha antes da crise. E, além disso, esse dado aí que ele falou também, que falta o crédito. A gente vê a Caixa se mobilizando para oferecer um crédito ao consumidor que atrai mais investidores, mas falta ainda o crédito para as empresas, um crédito mais facilitado para as empresas que ainda estão com a confiança muito em baixa, né, com medo de lançar novos imóveis e não ter um retorno sobre esse investimento. Volto com você. Tá certo, Priscila. Muito obrigada. Bom dia para você. E para falar sobre as perspectivas do setor imobiliário, eu recebo aqui no estúdio o economista Carlos Honorato. Bom dia, Honorato. Obrigada pela sua presença. O Otávio está aqui comigo. Honorato, ela colocou uma questão, a Priscila já antecipando, que é a questão do funding. Como que as empresas vão conseguir os recursos para se financiar. A gente teve a Caixa mudando a modalidade na semana passada, sim. Né, dos empréstimos, tornando esse empréstimo com uma taxa de juros menor, principalmente para quem recebe o salário na conta da Caixa. Mas você tem a outra ponta, né? A pessoa que vai construir, ela precisa ter um financiamento, né, também. O grande desafio, eu acho que é justamente liberar o crédito, né? Você ter disponibilidade de recursos tanto para o tomador empresarial como para o tomador pessoa física, né? O negócio imobiliário, ele envolve risco, quer dizer, no momento da construção, certamente o banco, ele se associa à construtora, os dois aceitam um nível de risco e depois financia o consumidor final. Então, o Banco Central, aparentemente, está tomando algumas medidas de liberar crédito, reorganizar essa questão do depósito compulsório para que haja mais crédito para as construtoras e aí ela consiga, na ponta da fábrica, como disse o entrevistado, produzir as unidades necessárias para o mercado. Otávio? Honorato, bom dia. Honorato, você acha que a retomada assim, desse mercado vai se dar com medidas ali pontuais, como são tendo tomadas de crédito, ou o Estado deve ter um plano ali de habitação, de incentivo, algo assim que parta do Estado, ou o mercado, nesse caso, se resolve sozinho? Essa é uma pergunta complexa, né? Bom dia, né, Otávio? Eu acho que um ponto é o seguinte, você tem dois perfis de consumidores. Você tem o perfil do consumidor de renda média, que tem condição financeira de planejar a compra do seu imóvel, mesmo de fazer um financiamento, até por essa nova modalidade, incluindo a inflação. Mas tem o público de baixa renda que precisa de suporte do governo. Quer dizer, você precisa de, talvez, uma política habitacional ou ligada ao que é o Minha Casa Minha Vida, ou alguma coisa relacionada ao financiamento de imóveis de baixa renda, porque senão você não consegue sanar essa dificuldade do ponto de vista do déficit habitacional, né? Você tem várias, no interior, na capital, dificuldades da pessoa conseguir o crédito ou conseguir a possibilidade de comprar seu imóvel. Por isso que você tem tanta ocupação irregular, principalmente nos centros urbanos. Agora, Minha Casa Minha Vida, nos últimos anos, foi a menina dos olhos do setor mesmo de construção civil que atua, né, no ramo imobiliário. Porque várias construtoras que não operavam para esse segmento de mais baixa renda começaram a achar interessante participar do Minha Casa Minha Vida. Por que isso? É um incentivo, né? À medida que você tem juros subsidiado, você tem uma parcela disso que é financiada pelo governo, fica mais fácil para a construtora se posicionar nesse nicho, né? Eu acho que você também tem uma transformação nas cidades. Você pega, por exemplo, São Paulo, que mudou seu plano diretor, do incentivo a unidades menores, mais próximas a locais de transporte. Então, o grande desafio, quer dizer, é você criar condições efetivamente de financiamento para quem se propõe a construir e para quem quer acessar. Quer dizer, comprar casa na vida, a pessoa compra uma ou duas residências no máximo durante a vida. Talvez um pouco mais, depende de como mude, ou de cidade, de ambiente. Mas você vai precisar de crédito para fazer essa mudança. Mas pode ter a ver também com isso que o Otávio falou, que o Estado está lá, em tese, o Estado vai financiar, vai subsidiar esses juros, esse empréstimo para as famílias de mais baixa renda, não depende tanto da economia
está se movendo por si só. Quer dizer, por um lado depende, porque pode ter um contingenciamento, o governo em crise, arrecada menos, segura o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, que é o que aconteceu. Mas, por outro, você tem a previsão orçamentária lá e esse contingenciamento for sendo liberado ou mesmo não ocorrer, é mais seguro do que depender da atividade econômica por si só ali, das pessoas que não dependem tanto do governo para fazer aquisição imobiliária, não? Se os juros cair, né, você vai precisar de cada vez menos subsídios, né? Quer dizer, o governo ele tem que entrar nisso quando o juro está muito alto e a pessoa não tem condição de pagar. Então, à medida que ele começa a drenar recursos na economia, quer dizer, abastecendo de recursos as pessoas que precisam comprar um imóvel e o juro caia, né, maior disponibilidade de crédito, com isso, provavelmente, você também diminui a necessidade de subsídio. Agora, é necessário uma política habitacional, especialmente nos grandes centros, até pelo impacto que tem em infraestrutura, esgoto, transporte, quer dizer, você precisa ter alguma política relacionada a reorganizar as cidades e aí é via crédito, é via financiamento do próprio governo, não tem outro jeito. Otávio? Norato, você falou aí de uma parcela da população que pode ter ou comprar um ou mais de um apartamento durante a vida. E tem ali aquela classe média alta que sempre sonha em ter um aluguel para compor na aposentadoria. Isso no futuro, ter assim mais de um imóvel para viver de aluguel, isso ainda é um investimento razoável ou não? Momentos de crise, as pessoas se apegam a coisas reais, né? Quer dizer, o imóvel, ele é uma garantia real, ele existe, ele está lá, né? Não é um título, um ativo. Então, sempre vai haver aquele investidor que está interessado em comprar um imóvel para fazer esse processo. Inclusive, em algumas cidades, você tem uma demanda maior por imóveis para aluguel do que você tem demanda de compra. Então, é um mercado que tem um potencial, o retorno talvez não seja o retorno que a pessoa espere, talvez no mercado financeiro, algum a título mais especulativo, mas é algo que tem mercado sempre e sempre terá, né? Com juros baixos fica mais interessante, né? Em vez de deixar o dinheiro parado numa renda fixa, às vezes. Sim. Honorato, super obrigada pela sua participação. A gente se vê em breve. Obrigado, Otávio, continua aqui comigo.